Fala pessoal, boa tarde. Se o áudio não estiver saindo, alguém me dá um ok. Tá certinho, tá certinho. Tudo certo, Hugo? Tudo certo, tudo certo. Uma pessoa tentou entrar aqui agora, compartilhar a chamada dela, mas tudo certo. Estamos transmitindo, começando mais um tema hoje, trazendo uma aula gratuita aqui especial para vocês que tá doido aí para se preparar para a segunda fase do Revalida. Uma aula muito importante, com um tema que sempre está caindo na prova, né, não, Gustavo? Exatamente, pessoal. Cirurgia é aquela estação que vocês vão tirar 10. É aquela estação que vocês têm que tirar 10, tá? Porque realmente é algo protocolado ali. É fácil, tá? Tanto eu como o Gustavo foram as estações que a gente gabaritou, tiramos 10 nas duas. Então, nas portas de cirurgia, vocês têm que estar preparados, têm que estar já contentes, porque é ponto certo ali na prova de vocês. Então, já vai ser 1/3 da nota de vocês, da nota de aprovado de vocês. E o porquê que a gente vai falar de cirurgia hoje? Começar com cirurgia. Principalmente porque cirurgia, a gente sabe que é pouco tema, tá? No contexto geral, se a gente for comparar clínica com cirurgia, cirurgia tem seus 25 grandes temas, né? Enquanto clínica tem mais de 100. E se a gente for mais a fundo ainda, analisando a banca, analisando os temas anteriores que já caíram no Revalida, caíram 7 temas de abdômen agudo, ou seja, 7 estações de abdômen agudo, e caíram 7 estações de atendimento ao trauma, né, de OTLS. Então, cirurgia é muito importante. E o que a gente quer, já de início, falar para vocês? Que quando vocês estiverem na porta 2 ou na porta número 7, como a gente já conversou na aula anterior, que são as portas ali de cirurgia, você já tem que vir na cabeça de vocês 2 esqueletos. O esqueleto de abdômen agudo e o esqueleto de trauma, tá? Porque o de trauma é um esqueleto diferente de cirurgia, tá bom? E porque muito provavelmente vai ser uma dessas duas estações, tá? Um desses dois temas que vai estar presente na prova de vocês. Então, esses dois temas juntos foram 14 estações do INEP de cirurgia. Tá? Então, é muito tempo. E é fácil, são 2 esqueletos, bastam vocês memorizarem bem esses 2 esqueletos e aplicarem bastante, treinando, que no dia vocês não vão ter erro, tá? Na minha estação, quando eu entrei e dei de cara com o abdômen agudo, eu dei um sorriso, tá? Então, Também. é uma maravilha, tá? São 10 pontos aí para vocês, tá bom? Que permitem até não pontuarem em outras estações tão bem, que cirurgia vai valer a pena. Tá, então hoje a gente vai trazer um pouco aqui, é muito extensa essa aula, mas a gente fez um conjugado rápido, porque aqui na nossa mentoria é assim, tá? A gente dá o que vocês precisam saber, a gente não vai ficar falando de fisiopatologia para vocês, de classificação, porque não é isso que precisa agora, tá? Tô vendo muita aula por aí falando isso, e não é isso de prova prática. Prova prática é você saber esquematizar aquilo, tá? Saber aplicar aquele esqueleto, saber bater o olho e identificar o que está acontecendo. E é isso aqui que a gente vai trazer para vocês hoje, tá? De uma maneira rápida, uma maneira dinâmica, tá? Que é assim que funciona a nossa mentoria. Tá, pessoal? Então, vamos começar um pouco de cirurgia, primeiro falando sobre o abdômen agudo, tá? Vai ser rápido ali, a gente vai fazer ali uma avaliação do esqueleto, os grandes temas de abdômen agudo. Inclusive, é muito provável que caia um abdômen agudo, a prova, o Revalida avisa, né? E a prova teórica, a gente sabe que veio muito de diverticulite, então, vamos abrir bem o olho, ficar de olho em diverticulite, tá? Abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, INEP gosta muito, nunca veio isquêmico nem hemorrágico, tá bom? Perfurativo improvável que venha, que já veio nessa de 25.1. Tá? Então vamos falar sobre o esqueleto, vamos fazer uma dinâmica e logo depois a gente vai ver o atendimento ao trauma. Eu sei que vocês têm muita dúvida de como se comportar, como solicitar os exames, como falar, né? E se alguém tiver alguma dúvida no final, a gente vai trocar uma ideia e responder todas elas. Tá? Então vamos começar aqui com o esqueleto, um pouco de cirurgia. A gente sempre tem que ter ideia, né, do esqueleto da nossa estação. Independente da porta que a gente vai entrar, temos que ter em mente já o esqueleto, uma sequência de atendimento. Então a gente tem que Exato. fixar isso aqui na cabeça de vocês. Não adianta ir para a prova se não souber o esqueleto fixado. O Tá esqueleto, ele vai certo? te dar uma base, tá? Um norte para você se guiar. Vai ter vezes que você vai ter que sair do esqueleto, como a gente vai conversar aqui em algumas situações, mas ele vai te dar a base para você não se perder no meio dessa trilha toda da estação, tá bom? Então, começando, né, como todas as estações, a gente começa pela abordagem, e isso pontua, né? A gente já falou que se você ganhar esse ponto ali, são 6, 7 pontos no final que você vai ter ali, mais ou menos, tá? De uma boa abordagem, de uma boa empatia com ali o ator, tá? Com o paciente. E aí, preventivo ainda que é mais ainda, tá? Então, cirurgia, primeira coisa, o que eu quero que vocês façam na sua estação
de cirurgia, tá? Tá de frente para a porta, né? Vou bater o olho, viu que é a porta 2 ou a porta número 7, já tem que vir para vocês o esqueleto de cirurgia na cabeça, isso que a gente vai conversar agora, e também o esqueleto de trauma, tá? Que é algo protocolado, é só memorizar e vocês tagarelarem o esqueleto de trauma, tá bom? Então tem que vir tudo isso, fica isso na cabeça de vocês, vocês vão apitar e vocês vão entrar. Vocês vão entrar na porta, vão já fazer um panorama geral em 360 para ver o que? Se tem alguma maca e um boneco junto. Se tiver uma maca e um boneco, vocês sabem que é uma estação de ATLS, de trauma, atendimento ao trauma. Isso vocês têm que ficar muito felizes, porque basta vocês seguirem o que a gente vai falar aqui, tudo certinho, que é memorizável, tá? E dizer tudo aquilo. No final vocês vão ver que com 5 minutos vocês vão estar fazendo uma estação de trauma, tá? Porque realmente é memorizar, é protocolado, aquilo não muda, tá? São 10 pontos garantidos para vocês, tá? Então, olha, viu que tem uma maca e um boneco? É trauma, tá? Já vem o esqueleto de trauma, vão sentar. Agora, se não tem nada, provavelmente é uma dor abdominal em cirurgia. Tá? Aí vocês vão, já sabe o que tem que fazer o Alice, o Fredusa, muito bonitinho ali, tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro, entra na porta, dá esse panorama geral, né? Já sabendo que é a porta 2 ou 7, e se cumprimenta. Fala, olá, bom dia, meu nome é Luiz Gustavo, sou candidato à revalidação médica, cumprimenta todos e lerei as minhas instruções. Você já sabe o que tem ali, tá? Se é uma maca, um trauma, e você vai ler as suas instruções com atenção, leia rápido, tá? Não perca muito tempo ali. Ali está ali a introdução, o que o paciente tem, o sintoma. Ali está também as suas tarefas, que é algo extremamente importante para te dizer, realize o exame físico, sabe que você vai ter que levantar, vai ter que ir até o boneco, verbalizar, tá bom? Então, se cumprimenta e se identifica, assim como a gente conversou, tá ali as suas instruções, tudo. E se não for um atendimento ao trauma, o paciente sentado na sua frente, você vai perguntar, paciente, por favor, o senhor poderia me dizer o seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência? Bom, então isso é extremamente importante e está em todo o PEP do INEP. Logo depois, a gente vai seguir o quê? A anamnese, como todo esqueleto, né? Vai perguntar o motivo de consulta do paciente. Seja bem-vindo e me diga, por favor, qual é o motivo de consulta? Como eu posso ajudar o senhor hoje? E ele vai te dizer, muito provavelmente, se não for um trauma, vai ser uma dor abdominal, tá? E a dor abdominal em cirurgia, a gente sabe que tem que aplicar o Alicia e o Fredusa ali completo. Vocês podem fazer ele completos, tá? Perguntar realmente eles. E pergunte em blocos, como a gente já conversou, tá? Não perca tempo perguntando uma por vez. Como é que vocês vão fazer isso? Tá certo, João. Me fala um pouco melhor dessa dor. Me fala quando que ela apareceu, onde é que ela se localiza e qual é a intensidade de 0 a 10. Enquanto ele vai te respondendo, você já vai pensando nas próximas que você vai falar no Alice Fredusa. Certo, João. Me fala o caráter dessa dor. É uma dor tipo cólica, que vai e vem, ou é uma dor constante o tempo todo, ou é uma dor em aperto? Ela se irradia para algum lugar ou fica só aí? Qual que é a duração dessa dor, a frequência que o senhor sente? Já sentiu isso antes alguma vez? Tá, e tem algum fator que melhora ou que piora essa dor, seu João? Se o senhor caminha, anda, piora essa dor, o senhor fica quietinho, a dor melhora, ele vai te responder e vocês já fizeram uma lista, tá? E o Fredusa é a frequência, a duração e os sintomas acompanhantes, tá? E os sintomas acompanhantes, como a gente já conversou, e depois eu vou montar uma aula para vocês, porque o pessoal gostou bastante, quis entender melhor como perguntar por sistemas, tá? Então, se a gente está numa estação de cirurgia, principalmente se é uma queixa de dor abdominal, qual que é o sistema que está envolvido na dor abdominal? O sistema gastrointestinal, né? Então, vocês vão lançar todos os sintomas desse bloco de perguntas, tá? Então, vocês vão perguntar não só náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, mas vocês vão perguntar se teve hematêmese, melena, distensão abdominal, dispepsia, tá? Icterícia, tá? Colúria, acolia pode ser via biliar, tá bom? Vocês vão perguntar se teve parada de eliminação de flatos e fezes, mudança no hábito intestinal, diarreia, constipação, tá bom? Vocês podem perguntar, tem muitos sintomas gastrointestinal, tá? A gente tem um bloco de gato e vocês aplicam ele. Tá? Isso para cada sistema, tá? Isso fica bem mais fácil de vocês não esquecerem os sintomas, tá bom? Em cirurgia, como a gente sabe, tem muito procedimento e sempre que vocês forem fazer procedimento tem que se paramentar, então falar na hora de fazer o exame físico também, solicitar a permissão, se paramentar com luva, máscara, gorro, óculos de proteção, capote, tá? Para fazer procedimento tem um passo a passo também, que não é a ideia da aula de hoje, depois vocês podem olhar mais com calma. E se for o ABCDE, é um esqueleto à parte, tá bom? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Logo depois, os sintomas associados, tá? Como a gente já conversou, então primeiro, identificação, abordagem, depois motivo da consulta, queixa principal, destrinchar ela, sintomas associados, perguntar por sistema em bloco, tá? Como a gente conversou, e antecedentes pessoais. Antecedentes pessoais, como eu costumava fazer, se o senhor tem alguma doença prévia, como pressão alta ou diabetes, agora se eu estou suspeitando de um câncer, eu vou perguntar se o senhor tem alguma doença prévia, como pressão alta, diabetes, ou câncer de esôfago, gastrointestinal, o senhor ou alguém da sua família, tá? Vocês podem direcionar a queixa,
Bom, se o paciente apresenta uma queixa de cardiovascular, vocês vão perguntar se teve alguma doença cardiovascular prévia, tá? E sempre em bloco, já pergunte tanto do paciente quanto da família do paciente que vocês ganham tempo. Agora, uma coisa muito importante, principalmente na estação de cirurgia, que vocês não podem esquecer, é o quê? Perguntar se ele teve algum antecedente cirúrgico prévio, tá? Se ele teve alguma cirurgia prévia. Por quê? Uma estação de abdômen agudo obstrutivo, que já caiu no INEP, faz tempo que não cai, o INEP adora esse tema e pode cair novamente, o paciente vai ter história de cirurgia prévia, né? Principalmente se for um abdômen agudo obstrutivo alto por uma brida. Então, sempre pergunte de forma separada, para ficar bem claro e enfático naquilo. Se o senhor já fez alguma cirurgia prévia, né? Faz uso de alguma medicação, tá bom? Logo depois, hábitos de vida, bebe, fuma, usa algum tipo de substância ilícita, tá? E no final, se tem algo mais a relatar que ele acha importante. Por isso que é importante você se apresentar bem, sorrir para ele, tá? Tratar o paciente bem, para ele poder te ajudar também, tá bom? Nessa hora. Certo? O nosso foco aqui não é o esqueleto em si de cirurgia, tá? É mais um panorama geral. Eu acredito que todo mundo já está lendo os esqueletos, está começando a aplicar, se familiarizando, tá? O nosso foco aqui é falar mesmo sobre o abdômen agudo e como é que ele pode vir, tá bom? Logo depois, vocês vão fazer o exame físico, depois que terminarem a anamnese, né? E aqui no exame físico, como que eu costumo fazer para ficar mais fácil? Eu aplicava para todo mundo isso, né? Então, ó, seu João, para entender melhor o que está acontecendo com o senhor, eu preciso realizar o exame físico, o senhor me permite? Sim, doutor. Então, eu vou me lavar, me paramentar com luvas de procedimento, máscara, gorro e óculos de proteção. Eu solicito o exame físico geral com inspeção, auscultação, percussão e palpação cervical, torácica e abdominal, uma ectoscopia geral de peles e mucosas e sinais vitais, como frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação de oxigênio e pressão arterial. Eu não perdi 20 segundos aí para falar tudo isso, eu já joguei o exame físico completo, tá? O que o INEP gosta de pontuar é se você se lavou e pediu permissão antes, se você ali fez o exame físico geral, né, a inspeção, já está tudo falado, os sinais vitais, que a gente sabe que o INEP gosta de cobrar também, tá? E agora um adendo. Se o paciente tem uma queixa ali abdominal, estou suspeitando de um abdômen agudo inflamatório, o que eu posso fazer? Também posso avaliar manobras de dor, descompressão brusca, né? Posso avaliar sinal do PSOA, sinal do obturador, sinal de Rosling, sinal de Joubert, tá? Sinal de Dunphy. Eu posso ir individualizando ali também, tá? Segundo a queixa do paciente, tá bom? Então, vocês vão fazendo isso. Se o paciente teve uma hemorragia digestiva, um trauma, tem que fazer o toque retal, já no exame físico, tá bom? Então, vocês falam, seu João, peça novamente a permissão, tá? Para entender aqui melhor o que está acontecendo, preciso realizar um toque retal no senhor. O senhor me permite? Permito. Vai lá, então solicito o toque retal, bom, realizo. Então, dessa maneira fica bem fácil, tá? Na mentoria, eu monto o bloco pessoal, né, como eu descrevi agora, e peço para memorizarem e aplicar toda vez aquilo, tá? Que fica bem ali, medular realmente. No dia vocês só vão jogar ele, não vão nem lembrar. Em questão de 10 segundos, vocês já vão solicitar o exame físico completo e sem ali não pontuar, tá? Certeza que vocês vão pontuar o exame físico. Depois do exame físico, a gente vai pedir os exames complementares, e aqui eu vejo que é uma dúvida de muita gente também. E o que eu vou orientar vocês aqui, tá? Seguir isso aqui, né? Monta um bloco de exames complementares, tanto de laboratório quanto de imagem, tá? E deixa na frente de vocês colado no post-it na parede. E memorizem muito isso, tá? Para vocês aplicarem isso sempre, tá bom? Então, quais são os exames ali de rotina que a gente sempre vai pedir? Hemograma completo, ureia, creatinina, PCR, VHS, TJ, IgP, glicemia e eletrólitos, como sódio e potássio, né? E se é uma queixa ali abdominal, eu posso listar as bilirrubinas, totais suas frações, amilase e lipase, para diferenciar de uma pancreatite aguda, fosfatase alcalina e gama-GT também, né, para algo de via biliar, algo hepático, uma gasometria arterial, urina tipo 1 muito importante, e o beta-HCG, tá? Principalmente se for mulher, tá bom? Pode ser uma gestação ectópica, né, tá? Então, sempre pedir o beta-HCG para mulher. Tá? Então, qual que é a minha dica para vocês? Tirem um print disso, tá? E escrevam, colhem na frente de vocês, imprimam, e repitam, e repitam, e repitam isso até ficar memorizado, tá? Eu sei que é bastante exame, no começo é difícil, mas depois fica fácil. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês têm que ter isso em mente para poder trabalhar. Não pode comer bola, tá bom? Então, realmente vale a pena vocês memorizarem bem isso, tá? Então, memorize esses exames e sempre que estiver atendendo o paciente, solicita tudo, tá? Solicita a porrada de exame de uma vez, tá? Imagine que você está num ambiente ali que pode te fornecer tudo isso. E a gente tem também ali os exames de imagem, né? Não só os laboratoriais, como os de imagem. E de imagem, o que a gente poderia pedir para abdômen agudo, né? Peça desde o começo, tá? Então, o paciente está com uma dor abdominal,
né? Eu vou solicitar uma radiografia de abdômen em pé e deitado, rotina de abdômen agudo. Eu solicito uma ultrassonografia de abdômen total, tá bom? Eu solicito uma tomografia de abdômen, uma angiotomografia de abdômen, tá bom? E no caso de trauma, como a gente vai falar lá na frente, vocês podem solicitar um raio-x de pelve também, tá? Isso é cobrado, o pessoal esquece muito de solicitar isso, tá bom? Então, estou diante de uma queixa de abdômen agudo, vou solicitar todos esses exames, tá? Hemograma completo, ureia creatinina, PCR, VHS, TJ, GP, glicemia, eletrólitos, bilirrubinas, amilase, lipase, fosfatase, galina, gama GT, urina de pum, beta-HCG e até uma gasometria, tá? Solicitei tudo, ele vai me entregar o que ele tem, eu vou ler, tá bom? Vou ver lá se tem leucocitose, se a amilase está aumentada, se é ou não é uma pancreatite, tá? O que que é? E aí eu já vou descartando muita coisa, tá? E a característica da dor vai falar muito, como a gente vai ver nos próximos slides. E solicita as imagens, solicita também, tá? Então, na hora que você terminar de solicitar os exames laboratoriais, não perca tempo esperando ele te liberar. Então, enquanto ele vai te liberar, te entregar a ficha, você já fala, solicito também uma radiografia de abdômen em pé e deitado e uma ultrassonografia de abdômen total. Ele já vai te entregar o que ele tem. Se você achar que precisa de uma TC, pede uma tomografia de abdômen também, tá bom? Se for uma apendicite, pode pedir para confirmar. O máximo que vai acontecer, ele falar, considere solicitado, doutor. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem o exame, não quer dizer nem que está errado, nem que está certo. Tá bom? Mas você solicitou, você não vai perder o ponto por solicitar uma tomografia, solicitar um exame a mais, tá? A não ser que o diagnóstico seja clínico, aí o tal do checklist negativo, tá? E nem sempre. Vão no pneumotórax hipertensivo, vocês não vão solicitar um raio-x para confirmação pneumotórax. Só que eu nunca vi checklist negativo disso, tá bom? Vai comunicar a hipótese diagnóstica, como a gente já falou, nome e sobrenome, tá? O senhor tem um abdômen agudo inflamatório, tá? Uma apendicite aguda, não complicado, né? Por quê? Porque ela não tem abscesso, ela não tá perfurada, tá bom? Uma diverticulite aguda, tá? O senhor tem um abdômen agudo obstrutivo alto, por bridas, tá bom? Falo porque, provavelmente pela cirurgia prévia que o senhor fez, tá relacionado, tá bom? E logo vai falar a conduta. A conduta também, o que eu quero passar para vocês? Um macete, tá? Aqui na mentoria a gente gosta de passar macete. Aqui eu passo para vocês, tudo para vocês não ficarem perdendo tempo estudando coisas à toa, tá bom? Então, eu passo para vocês o bloco que vocês têm que memorizar e aplicar ali em toda a estação. Isso, coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e valeu a pena a minha aprovação e eu passo para vocês agora, de maneira fácil. Essa é a ideia da mentoria, não é ficar desmiuçando tudo, entendeu? Porque agora é prático, a prova prática é você aplicar aquilo de uma maneira sistematizada e prática, tá? Perfeito. É aquilo que eu falo para eles sempre, Gustavo. Teoria, pessoal, a gente sabe que vocês têm. A gente tem certeza disso. Quem aprovou na prova teórica tem a teoria suficiente para prestar essa fase. O que a gente precisa é que você saiba interpretar como a banca quer. Tá entendendo? Porque na hora da prova não vai ter alternativa, né? Às vezes, na teoria, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente fica em dúvida entre uma alternativa e outra. Aqui não. Aqui nós temos uma sistematização, certo? De perguntas em bloco, para que você não fique sobrando na estação. Opa, não sei uma coisa, vou seguir uma lista de perguntas. Alguma coisa aqui, ele vai me responder e vai me dar um direcionamento para eu continuar a minha estação. Se Então é você isso que a gente ficar quer na que vocês hora, aprendam. exato, e se na hora você ficar pensando demais, o autor ele cresce para cima de você, ele começa, doutor, e o que eu preciso fazer, qual a conduta, tem certeza que é isso aí mesmo? Ele começa a crescer para cima de você, você fica mais nervoso, tá? Tem o chefe da estação te avaliando, te olhando, tem as pessoas filmando, então o que você precisa nesse momento? Disso, tá bom? Você precisa saber o passo a passo do que pedir. Ah, não importa o abdômen agudo, tá? Que vocês diagnosticaram, lembre da conduta que tem que seguir, que é praticamente a mesma para todas, tá? Igual eu falei, o máximo que pode acontecer é você falar alguma coisa a mais que não tá. E você não vai perder ponto por isso, tá? E você garante todos os pontos das outras coisas, tá bom? Então, o que eu quero que vocês memorizem? Tirem um print novamente disso aqui. Isso aqui é uma anotação que tem que estar na frente de vocês, vocês falarem até enjoarem, tá? Toda a listação de abdômen agudo que vocês fizerem tem que estar, isso aqui é praticamente vomitado, tá? Vocês têm que falar direto, isso aqui não pode esquecer, tá bom? Então, não é para ficar pensando ali, ele tem uma diverticulite aguda, então eu vou monitorizar ele, eu vou fazer um antibiótico. Não, tá? Independente se é uma apendicite, uma pancreatite, uma diverticulite, uma colicistite, uma obstrução por bridas, alto, um vulvo, um fecaloma, tá? Independente, uma isquemia mesentérica, tá? Um abdômen agudo perfurativo, independente, o que vocês vão fazer? Tá? Eu comunico o diagnóstico e eu solicito a internação hospitalar do senhor, vai ficar em jejum, monitorização multiparamétrica dos sinais vitais, tá? Fala os sinais vitais, oxigênio, se a saturação estiver caindo, tá bom? 2 acessos venosos periféricos calibrosos de 8 graus, hidratação endovenosa com cristalóides, reposição hidroeletrolítica, tá, se necessário, analgesia endovenosa com dipirona e morfina, tá? Fala os dois,
porque pode contar de pirona, pode contar morfina, igual eu falei, vocês não vão perder o ponto. Fala, então, analgesia endovenosa com dipirona e morfina, tá? Antiemético endovenoso, antitérmico endovenoso, antibiótico endovenoso, e a dica para cirurgia, o que? Ceftriaxona e metronidazol. Não sei que antibiótico eu vou dar para cirurgia, tá no hospital, é ceftriaxona e metronidazol, tá? É o padrão da cirurgia, assim como o Clean de gente é o padrão da GO, tá bom? Sondagem nasogástrica aberta, tá? Principalmente se for obstrutivo, abdômen agudo, se for perfurativo, tá bom? Tem que sondar. E se for um isquêmico, não precisa sondar, só não vai estar no checklist, vocês não vão perder o ponto, tá bom? Sondagem vesical de demora e quantificação do débito urinário, mostra para o examinador que você sabe, tá bom? Você vai deixar esse paciente internado, você vai avaliar a diurese dele, tá bom? Solicita reavaliação após as medidas iniciais, sempre que o paciente estiver instável, tá bom? Então, se o paciente está hipotenso, está com muita dor, ou num caso de trauma, tá bom? Sempre após as medidas iniciais, você solicita reavaliação, né? Na última prova que teve na afilaxia em pediatria, quando você solicitava reavaliação após infundir o líquido e fazer adrenalina, a enfermeira te falava que o paciente tinha melhorado, tá? Então já te dá um norte, você já se sente confiante, você sabe que está bem na estação, tá? Solicita avaliação cirúrgica, né? Solicita já a avaliação cirúrgica de urgência e emergência, que você não vai errar, tá bom? E falar mais, e encaminhar para o especialista, tá bom? Então, isso vocês têm que ter memorizado para as estações de cirurgia, tá? Se for uma TLS, um trauma, aí é um pouco diferente, como a gente vai conversar daqui a pouco. Mas se for uma dor abdominal, né, e sempre vai ser uma patologia, e dificilmente vai ser uma cólica, como a gente vê no pronto-socorro, tá? Então, vocês vão internar, jejum, monitorizar, acesso venoso, hidratação, reposição hidroeletrolítica, analgesia, antitérmico, antibiótico, sondagem nasogástrica, vesical para quantificação do débito urinário, tá? E solicita avaliação da equipe cirúrgica. Bom, então isso vocês vão falar para todos. Eu falava isso para todas as patologias ali de abdômen agudo, tá? E sempre pontuava. Vocês vão ver conforme o tempo que no checklist sempre vai é isso aqui que está presente, tá? Então não fica pensando muito. Monta esse bloco e fala ele, tá bom? Tem que ser falado ele. E vai te ajudar até em outras estações. Por exemplo, se é um paciente com sepse, né? É praticamente a mesma conduta. Vocês têm que fazer tudo isso, né? Tá certo? Então, se é um paciente cardiológico, aí tem que fazer tudo isso, tá certo? Então, essa é a minha dica para vocês, tá? Essa aqui é a conduta para a maioria das patologias cirúrgicas, tá? Isso vai ajudar vocês tanto na clínica, de tanto vocês falarem, lembrarem isso, vocês vão lembrar todos esses itens, ao redor vai ficar fácil de você acessar eles e falar em outras situações, tá? No hemorragia puerperal, é a mesma conduta, só vai mudar o antibiótico, certo? E por último, as considerações finais. Particularmente, aqui o INEP ele não costuma pegar tanto, ele não cobra tanto, ele gosta da conduta inicial e da definitiva. As considerações ele gosta bastante de em preventiva, tá? Mas sempre marca o retorno do paciente, notifica o caso, tá bom? Se for algum caso notificável. Na aula passada a gente abordou melhor isso aqui, mais a fundo, e realmente o que o INEP cobra, tá? Para vocês não ficarem lendo os esqueletos que tem por aí de monte e ficarem falando coisas que o INEP não cobra, tá? Então, foca no que o INEP cobra. E quem quiser isso, a gente tem um material. Agora, rapidamente, né, vamos falar de abdômen agudo. A gente sabe que tem inflamatório, perfurativo, obstrutivo, isquêmico e hemorrágico, o quadro clínico do abdômen agudo, né? E como é que vai aparecer para você? Né, vou dar um exemplo para vocês e vou mostrar como isso veio, tá? O abdômen agudo inflamatório, né, a gente tem o quê? Apendicite, colecistite, diverticulite, pancreatite, né? E como é que vai se apresentar? É um início difuso, né, insidioso, com progressão da intensidade e localização após algumas horas, tá bom? Então, como é que vai vir o paciente? Doutor, tô com dor abdominal há um dia, tá? Começou na barriga toda e agora tá doendo mais aqui no lado direito, tá bom? É assim que vem o abdômen agudo inflamatório. Então, você já não pensa em perfurativo, nem obstrutivo, tá? Vocês pensam em inflamatório, quando é algo difuso de um dia. Agora, se o paciente chega para você e fala, doutor, estou com uma dor intensa, começou há 4 horas, é uma dor súbita, tá bom? Você já pensa em algo perfurativo, tá bom? Em algo isquêmico, ou até hemorrágico, certo? Então, se é apendicite, sempre vai ser o quê? Na estação de INEP, vem o clássico, tá? Não vai vir atípico para você. A apendicite dá em quem? Em homem jovem com dor na fossa ilíaca direita. Tá? É a apendicite que vem assim. A diverticulite vai ser quem? Vai ser o idoso com dor na fossa ilíaca esquerda. E o padrão da dor vai ser esse, tá? Vai ser uma dor que começou há um dia, difuso, e ela progrediu de intensidade e se localizou em um lugar específico. Isso é inflamatório, tá bom? Agora, uma dor de abdômen agudo perfurativo é uma dor súbita e intensa, tá? Com sinais de peritonite. Então, no exame físico, quando você solicitar, né, o exame físico geral ali, a inspeção, palpação, percussão do abdômen, a manobra de dor e descompressão vai vir para você. Sinais de peritonite, abdômen rígido, tá bom? Dor, a descompressão brusca, tá certo? Vai ter hipertimpanismo, né? Sinal de Gilbert, sinal do pneumo peritônio. Importante pedir uma raio-x de tórax, tá?
Na prova passada, a dor era abdominal, era um abdômen agudo perfurativo, e muita gente não pediu o raio-x de tórax, pediu o raio-x de abdômen. Mas se você está suspeitando de abdômen agudo perfurativo, né, o ar ele vai elevar as cúpulas diafragmáticas e você vai ver isso no raio-x de tórax. Tá? Então tem que pedir um raio-x de tórax no perfurativo. Doutor, Peça. Oi. essa daí, para você ter ideia, valeu 1 ponto. No abdômen agudo, solicitar uma radiografia de tórax. A Olha gente aí. sempre pensar, galera, no quê? Nas complicações. Então, quem estava realizando a estação, a aluna aqui da nossa mentoria, que é treinado para isso, pensou na complicação, fez, opa, estudei por bloco lá na mentoria, vou solicitar os meus exames, inclusive uma radiografia de tórax. Quem solicitou, observou um pneumoperitônio, identificou e ganhou 1 ponto na estação de cirurgia. Exatamente. Quanta gente não passa por um ponto, né? Ó, vocês já têm ali para destrinchar os sintomas, caracterizar os sintomas, todos os blocos. Na mentoria a gente tem material de todos os sintomas e como caracterizar cada um. Basta realmente estudar, tá? É o CRM de vocês que está em jogo. Vocês têm que realmente estudar e mais agora, porque vale muito isso para vocês agora, tá? Então vocês já têm aqui os sintomas acompanhados. A gente tem o material e já ensinou. Eu vou fazer uma aula para ensinar melhor vocês como perguntar por sistema, tá? Neurológico, respiratório, cardiovascular, gastro, urinário, ginecológico, tá bom? Já fica fácil, você consegue matar os sintomas, tá? Então, olha aí, com coisas que você já tem sistematizadas, que basta realmente memorizar, tá? Diagnóstico, a gente já ensinou, já, não tem como você não identificar, vai vir o clássico ali que vocês já estudaram e conhecem, vocês vão identificar. Aí o exame vem com um laudo, né? A gente já ensinou vocês a pedir nome e sobrenome, tanto do exame, né, quanto falar o diagnóstico, tá? Então vocês vão pontuar também. E a conduta, a maioria é em bloco também, igual a gente já conversou, que vocês têm que memorizar, então não tem muita coisa para vocês ficarem pensando e raciocinando, são detalhes, tá? Detalhes, que a gente vai conversando muito isso na mentoria. E se for um abdômen agudo, obstrutivo, né, olha a importância de você ter perguntado uma cirurgia prévia. Se lá na anamnese você perguntou se ele teve alguma cirurgia prévia, ele fala, doutor, eu operei da vesícula há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, então já te acende um alerta para abdômen agudo obstrutivo, né? Tá bom? Então, muita atenção nisso aí. E o abdômen agudo obstrutivo classificam entre alto e baixo, tá? Não é alguma coisa só. O obstrutivo, ele é dividido entre alto e baixo. O alto a gente sabe que é por bridas e aderências. O paciente, ele tem o quê? Tem história prévia de cirurgia, tá? E o baixo, ele já tem algumas outras causas, como câncer de cola, mais comum, volvo do sigmoide, tá? Fecaloma. E como é que a gente vai diferenciar isso? Macete para vocês, tá? Macete. Quando o paciente ele tem os vômitos precoces antes da parada da eliminação de flatos e fezes, provavelmente é alto, tá? Então, se ele chega para você, tá com dor abdominal, vômitos que se iniciaram antes da constipação e história prévia de cirurgia, praticamente não precisa de raio-x, tá? Que é alto, isso aí, tá? Agora, se ele não tem cirurgia prévia ali, tá? Ele tá constipado primeiro e tá vomitando depois. Ele não tá fazendo cocô desde ontem e começou a vomitar hoje, né? E a dor começou ontem, tá? Se a dor tivesse começado ontem, ele vomitado ontem, chama mais para alto. Agora, como a dor começou ontem e ele vomitou hoje, ele tá constipado, não foi no banheiro, pensa mais embaixo, tá? E uma dica que sempre tá no INEP é a distensão abdominal. Passe bem escrito que o paciente está com distensão abdominal, tá bom? Isso caracteriza um abdômen obstrutivo baixo. Pede o raio-x, dá para vocês falarem do raio-x também, tá? O isquêmico, quando que a gente vai pensar num abdômen agudo isquêmico? O isquêmico, né, a maioria das causas é por uma isquemia da artéria mesentérica, que irriga o intestino. E é o mesmo mecanismo do infarto, né? Em quem que dá um infarto? Naquele paciente cardiopata, mais idoso, com colesterol alto, né? E aqui é a mesma coisa, tá? É a cara desse paciente, novamente, é clássico que vai vir, tá bom? Não vai vir um jovem com isquemia intestinal, um jovem com abdômen agudo é inflamatório, provavelmente, ou perfurativo, tá? Então, o isquêmico, quem vai ser? Vai ser aquela dor abdominal intensa, tá? Num paciente idoso, tá? Porque ele é cardiopata, colesterol alto, as placas de ateroma já estão acumuladas, ou com fibrilação atrial, porque pode ser um êmbolo, né? Assim como fibrilação chama para AVC, para infarto, isquemia mesentérica, ou pode soltar um êmbolo aí e fazer uma isquemia, tá? Mesmo mecanismo do colesterol, tá? Da trombose. E como é que é a característica mais? É um paciente ali com uma dor intensa e o exame físico desproporcional, ou seja, ele está com uma dor 10 de 10, muito intensa, é um idoso ali, ou cardiopata ou com fibrilação atrial, o exame físico dele está normal, tá bom? O abdômen, ele não está rígido, não tem tanta dor a palpação, mas ele está com muita dor, mas quando você palpa, a dor não se exacerba tanto como nos outros, tá? Isso é um exame físico desproporcional, ou seja, inocente, tá? Então, essa é a cara do abdômen agudo isquêmico, tá bom? E o hemorrágico geralmente é na mulher, né, por uma rotura de uma gestação ectópica. Aquela dor intensa, aí vai ter o que? Hipotensão. Tá? Nos outros não vai ter hipotensão, a não ser que esteja muito tardio.
E não é assim que vai vir para vocês, tá? Então, homem jovem, né, uma dor difusa, de início ali insidioso, começou ontem, é inflamatório. Uma dor súbita intensa é perfurativo, tá? Distensão abdominal, vômitos, constipação é obstrutivo, tá? História de cirurgia prévia. Isquêmico é aquele idoso, tá? Com fibrilação atrial cardiopata, e hemorrágica é aquela dor abdominal com hipotensão, tá bom? Essa é a cara que vai vir para vocês na estação do INEP, tá bom? Não se apavore. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui na descrição do caso, para a gente já pular para frente, a gente tem um homem de 31 anos, educador físico, com queixa de dor intensa, profunda e contínua em epigastro. A dor teve início súbito e se mantém há cerca de 6 horas. Então ele me falou que isso é o papel que tem na mesa de vocês, tá? Vocês vão entrar e se apresentar, olá, bom dia, eu sou o Dr. Gustavo, vou cumprimentar todos, lerei as minhas instruções. Vou ler as minhas instruções e é essa folha que vai estar colada na mesa para vocês. E é aí que você já tem que começar a raciocinar. Olha só no começo, nível de atenção secundária, urgência e emergência. Então eu sei que eu estou numa unidade que eu posso listar a avaliação da cirurgia, posso internar, tá? Não estou numa UBS, porque se eu estivesse numa UBS eu teria que encaminhar o paciente para uma unidade secundária, um hospital. E na descrição do caso já vejo que é um homem jovem, então tipo, já não é fecaloma, já não é tanta coisa de diverticulite, né? E teve uma dor súbita, né? E a dor súbita é o quê? É algo perfurativo ali, né? Uma apendicite não vai ser assim, uma dor súbita que está às 6 horas. Tá? A dor da apendicite, o paciente está com dor desde há um dia, tá certo? Então, olha só como é que vem, né? Olha essa outra estação também que foi de abdômen agudo. Na descrição do caso, novamente, atenção secundária. Então, quando você estiver lendo o local de atuação, você já tem que acender um alerta. Estou numa UBS ou estou num hospital, tá bom? Ó, a unidade possui setor de radiologia e ultrassom. Então, são 2 exames que você tem que solicitar. Está dizendo para você, solicite um raio-x e um ultrassom, que aqui tem, tá? Tem laboratórios, né, para você solicitar exames laboratoriais. Tem leito de internação e centro cirúrgico, ou seja, tem que internar e tem que solicitar a avaliação da equipe de cirurgia aqui. O INEP te dá as coisas, tá? Olha a descrição do caso. Uma mulher de 32 anos com dor abdominal há um dia. Isso aqui é o que é perfurativo? Está falando de distensão abdominal, constipação, vômito? Não, isso aqui é o que é um abdômen agudo inflamatório, tá? Olha essa outra situação aqui. Você está de plantão em pronto-socorro de hospital secundário de urgência e vai atender uma paciente de 22 anos com dor forte andar inferior do abdômen com piora progressiva iniciada há 2 dias. Se é uma estação de gel, eu posso pensar em DIP, posso pensar em cervicite, endometriose, torção ovariana, tanta coisa, né? Mas é uma estação de cirurgia, né? Olha lá, estação 7, área de cirurgia geral. Isso aqui é o quê? Uma dor há 2 dias. Isso aqui não é algo súbito, né? É uma jovem com uma dor ali insidiosa, não é isquêmico, né? Não é hemorrágico. 2 dias, se fosse hemorrágico, ela já estaria ali mais que hipotensa, né? Já não estaria nem viva. Então, isso aqui é o que? Chama para inflamatório, tá? Ou obstrutivo, é o que vocês têm que ter em mente, tá? Principalmente inflamatório, quando é insidioso. E é esse o macete que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Tem muito mais macete. Então, não dá para a gente ficar falando aqui que a gente se prolonga demais. Mas na mentoria a gente vai a fundo em cada um, mostra para vocês, tá? Quem tiver interesse depois, entre em contato com os ADMs do grupo. E aqui, como analisar um raio-x de abdômen? Isso aí é o essencial. Esse aí, pessoal, a análise do raio-x de abdômen, sempre que você estiver diante de um quadro de abdômen agudo, seja ele obstrutivo, na hora que você solicitar o exame de imagem, você vai ter que saber, porque é através dele que você vai dizer um alto ou um baixo. Tá entendendo? Exato. E vocês vão solicitar igual eu falei em todos, tá? Numa apendicite, vocês podem ver um borramento de pessoas, ou mesmo que vocês não veem, tá? Não tenham esse olhar clínico, saibam o que tem, tá? Vocês podem ver o fecalito, então fala que você vai solicitar um raio-x, né? Você tem certeza que é um apendicite, solicitar um raio-x de abdômen, ele te entregou, fala que tem um borramento de pessoas, né? Seja malandro, tá? Então, mas como é que vocês vão analisar um raio-x? Principalmente um caso obstrutivo, tá? Olhar a distribuição de gás e o sinal que está presente ali, tá? Isso aqui a gente vai falar mais rápido por causa do tempo, tá? Na mentoria a gente vai um pouco mais a fundo nisso, mas um abdômen agudo obstrutivo alto, olha só, a distribuição de gases é central, é no meio, tá? E tem o sinal de empilhamento de moedas, tá bom? O cólon não está distendido, olha o cólon está normal, tá? Então, válvula iliocecal competente, vocês podem descrever isso, tá? Muitas vezes pontua, o chefe da estação, quem está corrigindo a prova de vocês, fala, não, o cara sabe o que está fazendo, vou ajudar esse cara. Qual o padrão já mais baixo? É uma distribuição de gás periférica, né? Não é nada central. E tem o sinal presente, ó, o sinal do grão de café. Olha essa outra obstrução aqui, ó. Periférico, não é nada central. Muito provavelmente essa aqui por um câncer coloretal, tá? Então, assim que vai analisando
um raio-x de abdômen. E agora, o Dr. Gustavo vai falar sobre trauma com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Seguinte, prova passada do Revalide 2025.1, abdômen agudo. 2024.2 e 2024.1, trauma. Ou seja, todo mundo de orelhinha em pé aí para trauma, hein? Tema que eles gostam de cobrar, um tema que é bom de ser cobrado, tema que pode testar suas habilidades, procedimentos, tudo, pessoal. Então, vou dar aqui, passar umas dicas rápidas, certo, para vocês a respeito do trauma. Então, a gente sabe que a 11ª edição já do ATLS já deixa com o X ABCDE do trauma, né? Sendo o X, né, para exsanguinação. Ou seja, um corte, alguma coisa que estiver exsanguinando, já temos que ficar ligado, porque começa assim o protocolo do X ABCDE, né? Antes da gente entrar na estação, entrou na estação de cirurgia, sempre vamos ler as nossas instruções. Vamos saber onde a gente está, o que a gente deve realizar. Então, é sempre ver muito bem o local de atuação, o seu cenário. Por quê, galera? Por que essa dúvida? Olha só, se o atendimento ele foi em um ambiente extra-hospitalar, eu tenho que garantir a segurança da cena. Dentro do hospital, beleza, eu sei que o cenário é seguro. Mas e se eu chegar lá na estação do Revalida, for ler o meu cenário, e eu tiver dentro de uma unidade básica de saúde, ou numa UTI móvel, na estrada, rolou um acidente, temos que estar preparados. Então a gente tem que sempre o quê? Garantir a segurança da cena, né? Seguir a ordem lógica do que está fazendo. Lembrando, o XABCDE não é uma ordem qualquer. A gente tem que resolver o que mata primeiro. Primeiro o X mata primeiro que o A, tá entendendo? O A mata primeiro que o B, e assim por diante. Então a gente tem que estabelecer esse raciocínio para poder salvar a vida do nosso paciente. Seguir a ordem, né, lógica e falar do que está fazendo. O objetivo é o quê? Encontrar e tratar as patologias ameaçadoras de vida, as afecções que o paciente vai estar tendo no momento da consulta. E as principais vão estar no início, né? No X vai ser uma hemorragia sanguinante, no A vai ser uma... Perfeito, ó. Tem aluno aqui já no chat falando que isso veio questão de prova agora. Gustavo, da nossa prova de residência que a gente fez agora, também já caiu o XABCDE. Então, Aí, ó, o Brantão fica avisando. é tema quente, é tema quente. Pode passar o slide, por favor, doutor? Reforçando para vocês, tá? Quando vocês vierem uma estação de trauma, vocês fiquem felizes. Por quê? Porque é algo padronizado. Basta vocês aplicarem, replicarem, falar a mesma coisa ali do esqueleto de trauma, tá? E quando vocês vão ali do lado do paciente, vocês vão falando o que vocês vão fazendo. É assim que pontua a BCDR. Perfeito. Então, vamos lá. Olhei o cenário do doutor. Já sei que você vou ter que garantir a cena ou não. Vou dar início ao quê? Ao meu atendimento, né, pessoal? Primeiro eu vou fazer o quê? Apresentar. Sou o médico da unidade, sou o médico que vai realizar o atendimento, certo? Com quem eu falo com o paciente, ou às vezes você pode estar falando com alguém do SAMU, que o paciente pode já estar inconsciente, e alguém do SAMU que atendeu o paciente antes está relatando o caso para você. Então, meu nome é Dr. Luiz Gustavo, sou médico aqui, vou realizar o atendimento. Com quem eu falo com o paciente. Se o paciente chegar, se já conversar com você, você já diretamente encaminha ele, ó, para a sala vermelha, certinho? Para dar início ao nosso atendimento. Cheguei na sala vermelha, pessoal. Muito simples. Olha isso aqui que eu vou fazer e que lá na frente eu vou mostrar para vocês aonde ele entra também de novo. Olha aqui, ó. Colocar a temperatura em 26 e 28 graus. Ou seja, chegou o paciente, me apresentei, fiz tudo bonitinho, cena tudo ok. Estou paramentado, vou me paramentar, não vamos esquecer de paramentar. Paramentou toda a equipe, certo? O que eu faço? Vou regular a temperatura da sala. Prevenção de hipotermia, certo? Vamos lembrar disso. Lavar as mãos, se paramentar a equipe, gorro, luva, óculos, máscara, capote. Lembrando, vamos manter o padrão, vamos treinar isso. Isso aí vai sair em 5 segundos. Vamos paramentar, vou lavar minhas mãos, vou pôr máscara, luva, gorro, óculos, capote. Isso sai no instante, pessoal. É treinar isso. Solicitar a monitorização dos sinais vitais do paciente. É essencial para a gente saber qual é a real situação do nosso paciente, né? Vamos solicitar o quê? Frequência cardíaca,
frequência respiratória, pressão arterial, a saturação do paciente, certo? E a temperatura dele. Dito isso, tendo todos esses dados, vamos iniciar o nosso protocolo do X-ABCDE. Exato. Certo? E vocês vão solicitar isso aí, não vai tentando raciocinar, tá? Já os sinais vitais, o que ele pode ter. Solicita para pontuar, tá bom? Então, como é que vocês fariam nessa situação? Antes de começar realmente o atendimento em si, né? Se apresentaram como médico da emergência, né? Identificaram você, chamaram pelo paciente, já vou encaminhar o paciente à sala vermelha, vou colocar a temperatura da sala 26, 28 graus, vou lavar minhas mãos, me paramentar com gorro, máscara, luvas, óculos e capote, e paramentar toda a minha equipe e solicito monitorização multiparamétrica dos sinais vitais do paciente. E digo os sinais vitais, fala, vou iniciar agora o atendimento pelo X-ABCDE. É assim que vocês têm que dizer, tá? Perfeito. Como já bem falado, né? As hemorragias sanguinantes. Estou diante de uma. Leio lá na minha estação e percebo que o paciente... Vou iniciar o protocolo do X-ABCDE. Como é que eu vou falar na estação isso? O que eu vou ter que fazer? Qual é a conduta que eu vou ter que tomar mediante a isso? Então, vamos lá. Você chega na estação, depois de realizar tudo isso que falamos anteriormente, vou iniciar o atendimento pelo X-ABCDE. Eu avalio a presença de hemorragia sanguinante e, se presente, eu já falo que realizarei a compressão direta. Caso não resolva, realizo um torniquete 5 centímetros acima da lesão e solicito a reavaliação da letra X. Então, o que foi isso? Eu identifiquei um sangramento, falei o procedimento que eu ia fazer, e aqui vem uma coisa que é muito importante, pessoal, na sua estação. Realizou o X, o primeiro passo do X-ABCDE, o X volta e solicita reavaliação do X. O que pode acontecer? Na hora que você solicita a reavaliação, o chefe da sala, o chefe da estação fala, doutor, sangramento controlado. Então você, opa, primeiro passo meu, no meu X-ABCDE, concluído. Vou seguir para o próximo. Exato, e às vezes o foco da estação é o sangramento, né? Ou é a via aérea, ou é um pneumotórax, aí você vai fazer tudo para chegar no final. Não, então qual que é a dica daqui? A cada etapa solicite reavaliação, tá? Então, como é que vocês vão falar? Eu avalio se existe presença de hemorragia sanguinante no paciente, e se tiver, já realizo uma compressão direta. Solicito reavaliação da letra X. Ah, doutor, continua sangrando. Vou fazer um torniquete 5 centímetros acima do local da lesão. Solicito reavaliação da letra X. Controlado, doutor. Ou não tem nada, ele vai te entregar um papel da letra X, tá? Ou ele pode falar prossiga, quer dizer que ele vai te entregar tudo junto. Isso que eu ia dar de dica para eles, Gustavo. O que acontece? Muitos não sabem como vai ser o formato da estação, como de fato o Revalida vai querer ali cobrar na hora de entregar os cards para você. Então, tipo assim, muita gente fica em dúvida. Doutor, mas e aí? Eu realizo o X, solicito avaliação, e se ele não me falar nada? Continua o atendimento. Solicitou a avaliação? Na hora que você solicita a reavaliação, se tiver, pessoal, algum card para você isolado, exemplo, do X, eles vão te entregar. Agora, se não tiver, tu vai seguir a tua consulta normalmente. Vai para o próximo passo, que seria o A. O que seria o A? Todo mundo já sabe, todo mundo estudou, está cansado de saber. Vias aéreas e coluna cervical, certo? Eu vou verificar a permeabilidade das vias aéreas, certo? O que aconteceu com o senhor? Vou perguntar para o paciente. O paciente me respondeu, conversou comigo, já sei que ele tem via aérea pérvia, certo? Já sei que eu não vou precisar do quê? De uma intubação, não é não? O que pode acontecer nessa situação? Ou não te responder nada, você já vai acender o alerta, o paciente não está falando, né? Pode estar obstruída essa via aérea, que é da base da língua, né? Ou o enfermeiro pode falar, doutor, o paciente não respira, né? Pode acontecer isso, Perfeito. tem que intubar. Doutor, Agora, o paciente tem uma lesão muito extensa na cara, profuso, doutor, consigo ver dente dentro da boca do paciente, qualquer corpo estranho que proíba a passagem do tubo. se o paciente responde, oi, doutor, eu bati o carro, esse paciente está falando, a via aérea dele está pérvia, ele sabe o que ele está falando, não está em risco, não precisa entubar esse paciente. Já verbaliza isso, tá? O paciente responde via aérea pérvia, tá? Show de bola. Depois que eu avaliei, pessoal, a via aérea do paciente está pérvia, show de bola. Vou ver o que? A coluna cervical do paciente, certo? Aqui surge uma dúvida de todo mundo. Todo mundo se pergunta, doutor, mas se eu estou lá na estação e o paciente
já está de colar. O que eu faço? Diga aí, doutor Gustavo, o que faz se o paciente já tiver de colar? Diante de um politrauma, não trauma, vocês mantêm o colar. Vocês vão verbalizar como? Eu vou colocar o colar cervical no paciente e se ele já tiver com colar cervical, eu vou mantê-lo, tá? Porque vocês ainda não têm ali o exame para ali. Em suspeita de um trauma raquimedular, nós que vamos fazer? Solicitar a ajuda de alguém, certo? Na sala você não vai estar sozinho, vai ter uma equipe com você. Solicitar ajuda, retirar o colar cuidadosamente, fazer os exames para verificar se houve trauma, né, fratura, alguma coisa. Tá entendendo, pessoal? E depois colocar o colar novamente. Vocês só podem tirar o colar cervical se o paciente não tem suspeita de intoxicação ou por álcool, por benzodiazepínico ou qualquer droga, se ele não foi uma lesão extrema, por exemplo, se ele bateu o carro, né, 100 km por hora, uma lesão extrema não pode tirar. Se ele tiver déficit neurológico, não pode tirar. Se ele não tem nada disso, vocês podem tirar e palpar a cervical. Se não tiver dor também, aí pode ficar sem o colar, mas isso vocês vão fazer depois de terminar o XABCDE, tá na avaliação secundária. Então, pessoal, olha lá, verifiquei via aérea e verifiquei a coluna, vou ter que ofertar oxigênio para o meu paciente, correto? Máscara não reinalante, certo? 15 litros por minuto. Vou manter meu paciente assim. Se ele precisar de intubação, intubação. Não é máscara, é intubação, certo? Exato. Se vocês não entubar o paciente, vocês têm que já falar que vai colocar a máscara não reinalante a 15 litros por minuto para eles, tá? Perfeito. Agora no B. Lembrando, vamos em sequência. O A é o mais importante, né? O A mata antes do B. Resolveu o A, seguimos o protocolo para o B. O que vamos ver aqui, pessoal? Verificar padrão respiratório do paciente, a frequência respiratória dele, a saturação. Vamos ter que realizar aqui, ó, um exame físico dele, breve, para detectar afecções que ele tem aqui. Inspeção, auscultação, percussão, palpação do tórax. Lembrando dessa sequência, nessa prova agora recente do Revalida, eles cobraram a ordem correta do atendimento do abdômen agudo, certo? Então prestar atenção nisso, para também não falar de forma aleatória qualquer. Lembrando que todo exame que a gente faz, ele segue uma direção, ele segue um padrão, um caminho, certo? Então realizar a inspeção, ausculta, percussão, palpação do tórax, certo? Vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui no B? Procurar os diagnósticos que são potencialmente fatais, certo? E tratá-los. O que seria? Nós temos aqui, ó, diante da respiração, ó, um pneumotórax hipertensivo que se apresenta com turgência jugular, dispneia, murmúrio vesicular abolido e, ó, timpanismo, certo? Na percussão é timpanismo. Perceba aqui, ó, o hemotórax, desvio contralateral da traqueia. Lembrando que o pneumotórax hipertensivo também tem desvio, tá certo? Contralateral da traqueia. Dispneia, murmúrio vesicular abolido. E aqui eu vou ter no hemotórax MACE 6, pessoal. MACE 6 a percussão. Tá entendendo? Isso aí vai ter o exame físico que já vai me fazer a diferença de como eu vou proceder o tratamento. Tá entendendo? Uma outra dica é o que? O pneumotórax ele tem turgência jugular, né? O hemotórax não tem turgência jugular. Né? Perdeu muito sangue, tá tudo dentro do tórax e às vezes estão colabadas, não tem turgência. Tá muito questão de teoria que eles colocam isso. Eles não Perfeito. colocam a percussão para vocês diferenciarem isso. Perfeito. Então chegou lá. Pediu, vou verificar o padrão respiratório. Tudo verbalizado, né? Tudo verbalizado. Vou realizar inspeção, auscultação, percussão, palpação do tórax do paciente. Vou receber o CARD, certo? Se tiver o CARD, ele vai dizer o que você recebeu nesse exame. O que vai ter na sua percussão, o que vai ter na sua ausculta, na sua palpação. Então você receberá um CARD. Caso não receba um CARD, pessoal, é aquilo que eu disse a vocês. Fala o que você vai realizar. Caso o paciente tenha alguma alteração, vai ser realizado um procedimento de uma toracocitese de alívio ou uma drenagem em selo d'água. Fala o procedimento, que vamos chegar aí neles, tá certo? Mas tem que dar continuidade à consulta, certo? Aqui, ó, diante de um quadro de pneumotórax hipertensivo, o que a gente faz? Chegou lá o CARD, eu li que tem timpanismo, a percussão, murmúrio vesicular abolido, desvio de traqueia. Opa, eu estou diante de um pneumotórax hipertensivo. E qual é o tratamento? O mesmo tratamento que vocês aprenderam na teórica.
Você está entendendo? Só que aqui você vai ter que aplicar o seu conhecimento do procedimento. Vou realizar uma toracocitese descompressiva no quinto espaço intercostal entre a linha axilar média e anterior com um Gelco 16 Gauss. Pessoal, vou trazer aqui uma estação em seguida que vocês vão ver que a localização, você descreveu o procedimento, te garante muito ponto. Então, isso aqui, o procedimento em cirurgia, ele tem que estar decorado, tem que ser aprendido. Você está entendendo? Você tem que chegar na estação, opa, estou diante do quê? De um hemotórax, um pneumotórax hipertensivo, tenho que realizar algum procedimento. Dependendo do procedimento, tenho que saber ele decorado passo a passo, como realizá-lo. Os nossos alunos aqui da mentoria, eles vão treinar esse procedimento até cansar. Eles vão para a prova com ele na cabeça. Porque se chegar lá, é ponto garantido. E é isso que a gente quer aqui para vocês. É que vocês não sintam medo. Preparado no dia. Olha só, paciente, realizei a toracocintese. O que eu faço? Solicito reavaliação pós-toracocintese. Porque se o meu problema do meu paciente for no B, do XABCDE, e ele melhorar no B, eu já sei que eu vou continuar o C, o D e o E bem mais tranquilo, que o problema dele, a princípio, foi resolvido. Vocês estão entendendo? O que eu faço mais, pessoal? Paciente tem indicação de drenagem torácica em selo d'água. Falo, no quinto espaço intercostal também, entre a linha axilar média e anterior, como conduta definitiva. Tá entendendo? Eu explico sempre, pessoal. Dou a referência anatômica. O INEP gosta disso. Ele gosta que você saiba, que você tenha o conhecimento. Você tá entendendo? Solicito radiografia de tórax após drenagem pleural. Entendeu? Um exame de imagem para avaliar o meu procedimento. Ver se não houve alguma complicação. Se tem alguma alteração. Às vezes a estação pode até querer algo disso, né? De você. Realizou um procedimento, teve alguma complicação. Até hoje não tivemos uma estação assim, mas quem sabe é sempre ficar atento, tá entendendo? Passar. Olha só, o que eu tinha relatado aqui para vocês, pessoal. Paciente aqui, diante de um pneumotórax hipertensivo, certo? Olha só. Isso aqui foi do Revalida 2024.1. Olha só. Item 6. Escolhe o catéter ou gelco, número 14 ou 16, para realizar a punção do tórax, ou toracocintese de alívio, 0,8. 0,8 décimos, olha aí. Verbaliza a punção, deve ser realizada a mesma punção que a gente falou no 6, A gente deu a referência anatômica dela, no quinto espaço intercostal, linha axilar média, ou anterior à linha axilar média, tá vendo, 1,4, pessoal. Isso é muito ponto. A estação. Olha só, depois que realizou a toracocintese de alívio, o tratamento definitivo qual foi? Uma drenagem torácica fechada ou em selo d'água, certo? Solicitamos isso para o paciente, ganhamos 0,8. E agora, descrever a drenagem. Olha só, a gente descreveu a drenagem no quarto espaço intercostal, né? A mesma coisa, ganhamos mais 1,4, só em estar mostrando aonde vamos realizar o procedimento. Tá entendendo? Olha só, solicita radiografia de tórax após a punção ou drenagem, mais 0,5. Então perceba aí, pessoal, olha quantos pontos de uma estação de cirurgia foi só a gente descrevendo o procedimento, falando como ele deve ser realizado, aonde ele deve ser realizado. Vocês estão entendendo que isso é muito ponto? Pode passar, doutor, por favor. Exatamente. Isso é uma dica, sempre que depois que vocês fizerem algum procedimento, intubação orotraqueal, passagem de sonda nasointeral, uma drenagem de tórax, tem que pedir um raio-x de tórax depois, beleza? E só lembrando também que atualmente a 11ª edição do ATLS indica fazer a punção e a drenagem no quinto espaço intercostal, tá? E se caso for gestante, aí vocês podem fazer mais acima, porque o útero impede um pouco, tá? Perfeito. E aí, doutor, agora a gente chega na circulação, né? Uma etapa agora que, tipo assim, pega muita gente, uma que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Na B, você percebe que é um pouco mais procedimentos. Aqui é o quê? Conhecimentos, habilidades. Você poderia falar, doutor Gustavo, um pouquinho pra gente sobre a circulação? Com certeza. Aqui a nossa ideia é fazer um esqueleto bem completo,
tá? Para você não deixar de pontuar, para você falar coisas a mais, assim como foi nas minhas estações. Então, na letra C, o pessoal acha que é só avaliar a parte do coração, né, e a parte circulatória. E não, viu, pessoal, tem muito mais coisas como a gente vai avaliar aqui. Então, vocês vão ir fazendo a letra X, a letra A, a letra B, tá? Solicitando reavaliação. Se eles não te entregarem, vocês continuam e solicitam no final o exame, tá? E eles vão te entregando. E na letra C, o que vocês vão fazer? Verificar os pulsos centrais e periféricos, tá? A frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar para avaliar a perfusão periférica do paciente, né? Ele pode estar mal perfundido por um caso de choque, né, hipotenso, e a ausculta cardíaca, tá? Então, o que vocês vão falar? A letra C, terminou a letra B, tá? Eu vou verificar, solicitar avaliação dos pulsos centrais e periféricos, frequência cardíaca, ausculta cardíaca e tempo de enchimento capilar. Solicito também obtenção de 2 acessos venosos periféricos e calibrosos, CAUT 18, tá? E coleta de exames, já nesse momento, e já solicita os exames que você quer, tá? O acesso venoso e os exames já é feito na letra C. Você já pegou acesso, vai vir sangue, já coleta esse exame, tá? Antes de você infundir medicação. Então, já coleta 2 acessos, fala um gauge, tá? Já solicita ali coleta dos exames, hemograma completo, tipagem sanguínea. Por quê? Porque no caso de trauma, esse paciente pode precisar de uma transfusão sanguínea, né? E você já tem a tipagem sanguínea do paciente, prova cruzada, coagulograma e mais aqueles exames de rotina que a gente conversou, tá? Também infundirei ali 1 litro de cristalóide aquecido endovenoso, soro fisiológico ou Ringer lactato, tá? E lembra que tem que ser ali 1 litro e aquecido, tá bom? Vai fazer a inspeção e a palpação do abdômen também aqui nessa parte, tá? Vocês vão fazer também a avaliação da estabilidade da pelve, porque no caso de trauma, o paciente pode ter uma fratura de pelve, a gente sabe que ali tem muito plexo venoso, sangra muito, o paciente fica hipotenso, tá? Então vocês vão avaliar a estabilidade da pelve também, vão ali realizar, já solicitar o EFEST, tá? Aquela ultrassom rápida, né? Vocês já vão solicitar aqui, já solicita ali o EFEST, tá bom? Toque retal também é importante para ver se o paciente está tendo algum sangramento interno. Então já solicita o toque retal e sempre que for solicitar o toque retal, solicita permissão, tá? A não ser que o paciente esteja inconsciente. Já Perfeito. passa uma sonda E vesical a de demora. paciente consciente, pessoal, lembrando, o paciente está consciente, tem que solicitar a permissão dele para poder realizar o toque, tá certo? Exato, isso é empatia, tá? E transfusão sanguínea sempre que o paciente tiver um choque grau 3, tá? Choque grau 3 para cima, que o paciente tiver com ataque cardíaco acima de 120 e a pressão ali hipotensa, tá bom? Vocês já vão iniciar a transfusão sanguínea. Choque 3 para cima é transfusão. Então, como é que vocês vão falar na letra C? É bastante coisa realmente, novamente, é memorizar isso aqui, tá? Memorizar e jogar. Então, avaliei a letra B, agora eu vou avaliar a letra C, a circulação, vou verificar os pulsos centrais e periféricos do paciente, a frequência cardíaca, a ausculta cardíaca e o tempo de enchimento capilar para avaliar a perfusão periférica do paciente. Solicito obtenção de 2 acessos venosos periféricos e calibrosos, 18 gauge, e já coleta de exames laboratoriais, fala os exames. Também vou infundir 1 litro de cristalóide aquecido endovenoso, vou realizar a inspeção e a palpação do abdômen e avaliar a estabilidade da pelve, em busca de alguma fratura de pelve. Tá? Solicito o EFEST nas 4 janelas, a pericárdica, a hepatosplênica, a hepatorrenal e suprapúbica. Solicito também toque retal, sondagem vesical de demora para quantificar o débito urinário e, se o paciente tiver um choque grau 3, transfusão sanguínea, tá? E agora, a sondagem vesical, vocês vão fazer sempre, na maioria, porque vocês vão avaliar o débito urinário desse paciente, se ele está chocado, ele não vai urinar, né? Vocês têm que ter esses parâmetros macrohemodinâmicos, tá bom? E quando que você não vai passar a sondagem vesical? Quando ele tem uma suspeita de trauma de uretra, né? Aquela hematomiasa de borboleta na região perineal, ou saída de sangue pelo meato ali uretral, tá bom? Então, memoriza esse bloco de C e aplica tudo que vocês não vão errar, tá? Tudo isso faz na letra C, o abdômen, a pelve, a sondagem, tá? Os exames, o toque retal, tá bom? Transfusão, tudo que já faz na letra C. Isso sempre está presente nas nossas estações. Aí, por exemplo, o EFEST ali, ó, 0,5 pontinhos, tá entendendo? Tudo isso a gente tem que prestar atenção para não esquecer, pessoal. Porque esqueceu, às vezes, um detalhe desse, a gente pode ser penalizado, tá entendendo? Então é isso. O paciente tem uma instabilidade da pelve nesse momento, né, quando você está avaliando a letra C, o que vocês vão fazer? Já fala que vocês vão fazer a amarração ali com lençol para comprimir a pelve na altura dos trocânteres maiores, tá? É aqui na letra C que se faz isso. É aqui que você vai avaliar se tem ali a estabilidade da pelve, tá? Perfeito, perfeito. E o que pode aparecer também na letra C? Um tamponamento cardíaco, né? E vai se apresentar como, novamente, vai vir clássico, tá? Na estação. Vai vir com a tríade de Beck, o paciente eles vão entregar o card para vocês, ele vai estar hipotenso,
com turgência jugular e hipofonese de bolhas cardíacas. Você leu que tem os 3, acabou. Se tem a tríade ali, é porque é aquela patologia que está correspondente, tá? E vocês já vão identificar, falar que o paciente ele se encontra num tamponamento cardíaco, tá? E vocês vão realizar a conduta imediata para tirar o paciente daquele risco, que é a punção de Marfan. E vocês podem descrever rapidamente, tá? Solicito os materiais adequados, vou introduzir o gelco na região subxifoideia à esquerda e entrar aspirando, direcionando ao ombro esquerdo, tá? Vocês vão entrar ali no saco pericárdio, tá? De preferência, o paciente monitorizado para avaliar uma possível arritmia, caso você encoste no coração, e encaminha o paciente para uma toracotomia, que vai ser a conduta definitiva, tá? Perfeito, perfeito. Terminamos, pessoal, a etapa C do XABCDE, falta o D e o E. O D é simples, pessoal. O D na nossa estação é avaliar a escala de coma de Glasgow, certo? Glicemia capilar e as pupilas. Só isso. Vamos verbalizar apenas isso no D na nossa estação. Vou verificar a escala de coma de Glasgow do paciente, a glicemia capilar do paciente e as pupilas. Se você receber um card, maravilha, você lê e identifica o que está escrito ali para você. Se você não receber um card, continua. Passa para o próximo passo. Qual é? A letra E, para finalizar o atendimento, o que é o coração da estação de trauma, certo? Na exposição, o que a gente vai fazer? Tirar as roupas, adornos, adereços do nosso paciente, certo? Cobrir o nosso paciente com manta térmica ou cobertores e colocar a temperatura da sala ali 28 graus, 25 graus. Lembra que eu falei para vocês que no início da estação, quando a gente recebeu aquele paciente, que a gente encaminhou ele para a sala vermelha, que se paramentou, fez tudo, a gente regulou a temperatura para 25 graus, para prevenção de hipotermia, né? Ela volta aqui, ó, na letra E do nosso XABCDE. Tá entendendo? A importância de você falar lá no início, porque pode ser que você esqueça no final. Então, você falando no início, tu já garantiu o teu ponto da letra E no XABCDE. Estão entendendo? Mas lembrando, sempre bom verbalizar. Verbalize 2 vezes. Se tiver que falar 2 vezes, fala 2 vezes. Não tem problema nenhum. Certo? E aqui, ó, rolar o paciente em bloco, certo? Isso aí a gente aprende para ver se há lesões em dorso, se há algum outro tipo de sangramento que a gente não viu, não visualizou na consulta, certo? E com isso, pessoal, a gente termina o nosso XABCDE do trauma. Pode perceber que é um caminho um pouco diferente do que a gente segue aquele padrão do Alicia, né? Da dor, da consulta do nosso esqueleto do dia a dia. Mas se você perceber, também existe um padrão de consulta. Tá entendendo? Então, se você souber o que solicitar em cada letra do seu tratamento, souber identificar o que está alterado e tratar essa alteração, pessoal, é ponto garantido na estação. É isso que a gente quer que vocês aprendam e que entendam para essa prova. Tá entendendo? Esse esqueleto, ele tá bem completo. Vocês falando tudo isso, vocês não tem como deixar passar nada, tá? Às vezes não precisa sondar o paciente, mas vocês sondaram, tá? Fizeram tudo que tinha que ser feito. Vocês não vão perder ponto por falar demais. Vocês perdem ponto por não falar. Beleza? Então aqui é o esqueleto simples, macete, direto e completo. E aqui a Aqui gente são as dicas finais, né? algumas dicas a mais, né? Temos algumas dicas de abdômen agudo, que é o quê? Bater o olho ali, porta 2 e 7, tem que vir os 2 esqueletos na cabeça, tanto de abdômen agudo, que é o de cirurgia no geral, quanto de trauma, tem que saber que vocês estão fresco na cabeça, tanto a estação de trauma, quanto que vocês têm que destrinchar muito bem o Alice e o Fredusa, tá? Na hora de perguntar se o sintoma ele melhora ou piora com alguma coisa, pergunte com o que está relacionado, tá? Uma peritonite, por exemplo, piora quando o paciente se movimenta, né? Ele fica quietinho assim, ele não se mexe, tá? Então, pergunte isso para o paciente, tá? Tem que estar bem rápido ali. Então, destrincha o Alice, o Fredusa, os sintomas acompanhantes por sistemas, é uma queixa de dor abdominal, pergunte sobre todos os sintomas gastrointestinais que esse paciente tem, como a gente já conversou, e eu vou montar uma aulinha depois ensinando vocês a fazer isso, tá? A característica da dor vai te levar ao diagnóstico correto, como a gente já conversou. No caso inflamatório, a dor ela é insidiosa. O paciente chega falando para você, doutor, começou um dia, começou 2 dias essa dor. Tá? Doutor, a dor súbita começou algumas horas, é algo perfurativo, tá bom? Então, a característica vai te guiar bastante para isso, tá? Perguntar em bloco, tá? Tanto ali a destrinchação do Alice, os sintomas acompanhados, quanto os exames,
a serem feitos, então não fiquem pensando na hora de solicitar exames laboratoriais, que vocês precisam de tempo, vocês têm que treinar com 8 minutos, tá? Porque no dia a estação passa muito rápido, toca o apito, e vocês vão estar dando diagnóstico ainda, sendo que tem mais 3, 4 pontos de conduta para vocês ganharem ainda, tá? Então, pergunta em bloco, memoriza os exames laboratoriais que se pedem em cirurgia, e viu que chegou na hora de pedir exame, já joga os exames tudo de uma vez em 10 segundos, solicita tudo, tá? E já, enquanto ele te entrega, já solicita os exames de imagem também, ganha ponto, que aí você só lê e interpreta, tá? Não leia, tem leucocitose, tá? Tá aumento tem queda da hemoglobina, não interprete, tá? Tem uma anemia, tem leucocitose indicando uma infecção, tá? Uma peritonite, interprete aquele exame, PCR está aumentado, indicando um processo inflamatório, tá? Interprete o exame, não leia, porque o INEP ele pede interprete os exames laboratoriais. O ponto é se você interpretou os exames laboratoriais e não se você leu, tá? E a conduta, galera, é praticamente a mesma para todo mundo, tá? É no paciente de pedra nos rins que teve, né? De pedra no ureter, na verdade, ureterolitise que teve. Se vocês forem ver, a conduta era o quê? Internar aquele paciente, jejum, analgesia endovenosa, hidratar, tá? Ou seja, vocês falando aquele blocão de coisa, vocês não vão deixar de pontuar, tá? E se for Doutor, vocês vão pontuar demais. tem até uma dúvida aqui, ó, super válida aqui de Bárbara, certo? Que ela perguntou, doutor, poderia acrescentar vacina antitetânica e AstraZeneca? Então, galera, o AstraZeneca, a gente sabe que ele está incluso no cenário do trauma, né? Em pacientes, ó, menor de 3 horas, certo? Do trauma, do acidente, tem indicação de AstraZeneca. Não tem indicação para todos os casos, a gente sabe que não tem indicação. Mas está na tua estação lá, lembra de falar do AstraZeneca, certo? Super válido. Principalmente para quem é muito potente, tá? E compensa você falar assim. Agora, vacina antitetânica, se for um corte, uma exposição, uma fratura exposta. Tá? Perfeito. Vocês vão individualizar. É aquilo que a gente falou, né? A gente aqui na nossa mentoria vai treinar o aluno para ele ter esse raciocínio na hora. Pô, será que eu preciso utilizar isso? Será que não? Vai ser um direcionamento científico para alguma coisa? Então, mas super válida a sua pergunta, viu, doutora? Obrigado. Pessoal da mentoria, a gente vai ver cirurgia amanhã de uma maneira muito mais destrinchada, as emergências urológicas, a gente sabe que urologia e INEP gosta bastante, na prova prática também, então vamos destrinchar isso aí, e a gente vai treinar a cirurgia, tá? Toda semana a gente pega um grande tema e bate em cima dele, tanto com a aula, ensinando o pessoal a aplicar ali o esqueleto e os blocos que a gente ensina, e treinando as estações depois. Inclusive, pessoal, quem tiver interesse em fazer a mentoria, eu sei que tem muita gente que ainda não sabe a nota definitiva, tá? E vocês já tem que começar a estudar, não deixe para trás, o tempo está passando, você tem que chegar bem nessa prova, tá? Então já precisa começar a estudar, precisa começar a treinar, precisa começar a assistir aula, tá? Entender como é que vai funcionar, aprender os macetes dessa prova, tá? Eu sei que tem muita gente que ainda não sabe a nota definitiva e está com medo de prosseguir os estudos, de comprar uma mentoria. Quem tiver interesse e ainda estiver nessa situação, manda mensagem que a gente vai conversar. Caso essa pessoa não passar, caso você não passe na primeira fase, eu vou disponibilizar as aulas da mentoria teórica que a gente tem para você já ter um material aí direcionado para estudar para a próxima prova, tá? Se você passar, maravilha, a gente segue o jogo, vai para cima, Gustavo, aceita dessa prova. Oi. Gustavo, agora, assim, para a gente encerrar a aula tranquilo, o pessoal hoje aqui que está nessa aula perdeu o jogo do Brasil, né? Vamos dar uma. Deve estar. Nem sei quanto é que foi o jogo do Brasil, foi agora à tarde, mas estão aqui. Quem quer aprovar está aqui estudando, está aqui estudando com a gente, certo? E para finalizar a aula, pessoal, eu vou trazer uma estação do Revalida, que já caiu, INEP 2024.1, certo? Vou abrir com vocês aqui ao vivo, para vocês entenderem mais ou menos como foi a pegada que o INEP quis de você. Lembra que eu vou trazer aqui uma estação do Pense Revalida, certo? Através da plataforma do Pense Revalida. Vou abrir aqui, nesse exato momento. Aqui. A aula vai ficar gravada assim, viu, Ivanilda? E vai subir no YouTube hoje à noite. Vocês conseguem visualizar a tela? Estão conseguindo visualizar? Conseguindo, Guga. Conseguindo, show de bola, pessoal. Olha só. Essa aqui, pessoal, é a plataforma do Pense Revalida, certo? Nós temos agora uma parceria oficial com o Pense, certo? Vamos ter cupom disponibilizado para vocês, acesso, certo? De cupom de desconto para acesso à plataforma, certo? Quem quiser ser aluno do Pense. Vou mostrar rapidamente aqui o que consta, certo? A plataforma. São bancos de checklist, certo? Do Pense Revalida. Vários, são mais de 600 checklists, pessoal. Flashcards, resumos,
Aqui, ó, através da plataforma, você consegue criar um cronograma para vocês. Ele consegue, aqui, ó, você consegue botar a quantidade de treinamentos que você quer por dia, o tempo dos dias de estudo, certo? Por onde começar, certo? Então, a plataforma do Pense pode fazer isso para você, já para você ter um direcionamento aí já do seu estudo, certo? E aqui, ó, eu vou trazer um checklist, ó, vou abrir aqui, ó, todo o checklist, ó, mais 610, da área de cirurgia, INEP 2024.1, atendimento inicial do trauma. Olha só, pessoal. Vou abrir aqui para vocês. Já são 2 provas que não cai trauma, viu? Perfeito. A gente está trazendo aqui para vocês já ficarem de olho nisso aqui, porque é importantíssimo, tema quente. Antes de dominar qualquer coisa de cirurgia, tem que dominar trauma e abdômen agudo, viu? Tema muito quente. Então imagina só, pessoal. Estão lá vocês, domingão, fazendo a prova do Revalida. E ó, questão de trauma, estação de trauma. Então vocês abrem lá na estação, o que vai ter para você, ó? Vai ter isso aqui, ó. Nível de atenção. Atenção secundária à saúde. Tipo de atendimento, pronto-socorro. A unidade hospitalar possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia, laboratório de análises clínicas, leito de internação, centro cirúrgico e banco de sangue. Olha só, banco de sangue. Ó. Então ele já deu aí uma dica para tu, né? Ó, se tiver sangrando muito, ó, temos um banco de sangue aqui para a gente fazer uma transfusão. Não há plantão de ortopedia, nem outra especialidade cirúrgica no hospital. Opa, isso já me deu um alerta. Se não tem nenhuma especialidade cirúrgica, e se esse paciente precisar da cirurgia, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que encaminhar esse paciente. Então percebe, pessoal, que só o início, lendo nosso cenário de atuação, a gente já consegue imaginar várias coisas. Vamos lá. Descrição do caso. Você está de plantão na emergência de um hospital de médio porte e vai atender um paciente de 25 anos de idade, vítima de trauma automobilístico. Aqui, ele já te deu como é que foi o trauma. Mas lembrando, aluno nosso vai chegar na estação e vai perguntar como é que foi a cinemática do trauma. Como é que foi? Foi carro-moto, carro-carro, moto-moto, moto-anteparo? Temos que saber como é que foi para a gente ter uma ideia de como foi esse trauma, certo? Isso tudo, ó, a gente está pensando só na descrição do caso. Vítima de trauma automobilístico tipo colisão frontal contra um poste de concreto, sem cinto de segurança. A paciente sonolenta, gemente, desorientada em tempo e espaço, escala de coma de Glasgow 13. Ao exame físico, mostrou-se hipocorada, taquipneica, taquicárdica, apresentando dor em tórax anterior. Então aqui ele já me deu alguns sinais vitais, certo? Mas lembrando, pessoal, nosso aluno ele chega na estação e solicita os sinais vitais, segue o protocolo certinho, tem que verbalizar tudo, pessoal. Por mais que ele já tenha me dado alguma informação, eu tenho que solicitar. É aquilo que a gente falou também. O ator falou alguma coisa que você não solicitou, que você não perguntou, faz a pergunta na qual seria já a resposta que ele te antecipou. Realiza a pergunta para a resposta que ele já te deu. Tá entendendo? Então vamos lá. Nos 10 minutos, olha só o que tem que fazer, pessoal. A tarefa sua era realizar o atendimento da vítima do politrauma, de acordo com o protocolo de suporte avançado do trauma, certo? Eu fiz a BCDE. Identificar as alterações do exame físico, adotar condutas terapêuticas necessárias e verbalizar a realização dos procedimentos médicos. Perfeito. O que a gente treinou, que a gente viu na nossa aula de hoje. Utilizar habilidades profissionais para comunicação do diagnóstico a paciente. Atenção, caso julgue necessário realizar exame físico, verbalize. Aqui, ó, são coisas que eles deram para chamar nossa atenção. Ó. A paciente simulada não deverá ser tocada durante o atendimento. Isso aconteceu na estação de anafilacsia. Pelo que o INEP mostrando, vocês não vão tocar no paciente em si. Perfeito. Até beleza, agora no paciente não. Tá? Ele não. Parece que ele não quer isso, pelo que ele vem falando nas últimas provas. E por mais que você não toque, ó, se paramente, independente. A paramentação é evitar risco para você e para o seu paciente, certo? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu trago o que seria exatamente o quê? As respostas do ator na medida que você fosse conduzindo a tua estação. Então, vamos lá.
Quem é aqui, ó? É Bianca, 25 anos, solteira, advogada, né? Você perguntou a ela quem ela era, se apresentou, fez tudo bonitinho. Ela responderia, o ocorrido, ó. Não me lembro muito bem o que aconteceu. Só lembro de ver os bombeiros chegarem e de chegar aqui no hospital. Sinais e sintomas. Estou me sentindo um pouco tonta com a dor do lado direito do peito. Show de bola. Aqui começa o nosso atendimento. Olha só. Caso o participante verbalizasse adequadamente os procedimentos necessários ao caso, ele poderia receber do chefe da estação os seguintes impressos ou as seguintes orientações. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Ao candidato mentorando da GGMed, que vai fazer a prova, na hora que ele verbalizar a necessidade de colocar a máscara de O2 ou realizar a oxigenoterapia com máscara ou catéter, seria informado que o procedimento foi realizado. Ou seja, você falou, fez tudo bonitinho, o chefe da sala, procedimento foi realizado. Ele te avisa, ele te confirmaria isso, para você ter ideia do quê? Opa, estou no caminho certo. Comecei o meu atendimento. Vocês viram que a paciente respondia quando perguntava? Então, já fala, via aérea pérvia, vou colocar uma máscara não renalante a 15 minutos de oxigênio nela. Agora, se ela não responde, vai ter que entubar esse paciente. Perfeito, perfeito. Olha só, ao questionar se a paciente está com algum sangramento ativo arterial, seria informado que a paciente não está com nenhum sangramento ativo e não possui lesões externas, ou o X, né? Entrando aqui, ó. Ao solicitar exame físico, seria solicitado que realizasse a avaliação clínica da paciente conforme o X-ABCDE. Olha aí, ó. Agora que começou, na hora que você falasse lá, vou realizar o exame físico da paciente, o próprio chefe da sala falaria para você, realize o X-ABCDE. Maravilha, se o chefe falou isso, é ponto garantido, pessoal. Se ele pediu para realizar o X-ABCDE e eu sei realizar o X-ABCDE, eu vou ganhar esse ponto. Então, o que aconteceria? Após a finalização da avaliação do X-ABCDE, ele te liberaria um card. Olha só qual seria o card. Conseguem ver? Os sinais vitais que você pediu, ó, o card, ó. Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, aparelho cardiovascular, respiratório e neurológico. E olha pessoal, só, pessoal, como é que temos que vocês vão... completar, né? Só falar para eles, Guga, vocês não vão ler, ó, pressão arterial 120 por 90, frequência cardíaca 125, e vocês estão lendo o exame, então vocês têm que interpretar. Então, como é que vai ser? Ó, pressão arterial normal, frequência cardíaca aumentada, paciente taquicárdico, frequência respiratória normal até 20, né, paciente taquipneico, está aumentada também, aparelho cardiovascular, ó, urgência jugular, temos uma alteração aqui, então o paciente tem urgência jugular, então vocês vão seguindo assim, tá? Vocês vão interpretando o exame, não lendo. Olha só, pessoal, o que veio no nosso aparelho respiratório? Vamos lá. Murmúrio vesicular abolido à direita com hipertimpanismo. O que é isso aí, pessoal? Todo mundo já estudou. Todo mundo sabe que a gente tá de cara do quê, ó? Um pneumotórax, pessoal. Olha só. Com hipertimpanismo, a gente viu que o hemotórax ele tem o quê? Massa 6. Então, opa, eu já sei que o quê? Se eu recebi meu aparelho respiratório com alteração, eu já sei que eu tenho alguma afecção no quê? No B. Vou ter que realizar algum procedimento, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Ao solicitar que fosse feita a monitorização do paciente de forma inespecífica, seria solicitado que verbalizasse os parâmetros que devem ser monitorados, os sinais vitais que a gente já tinha comentado com vocês, certo? Ao indicar a necessidade de realizar acesso venoso, lá no C, né? Realizar o acesso venoso, sem especificar o calibre do catéter, o tipo de veia, né? O tipo da veia, o volume mínimo infundido e o tipo do soro, seria solicitado que o aluno especificasse os 4 parâmetros para a realização do acesso venoso. Então vamos lá. Olha só. Na hora que soltou lá. Vocês têm que ser safo, pessoal. Vocês têm que ganhar tempo. Vocês já têm que solicitar tudo. Solicito 2 acessos venosos, periféricos e calibrosos, tá? 18 Gauss. 16 Gauss. 16 Gauss. É sem erro, pessoal. Um acesso calibroso, 16 Gauss, perfeito para a sua estação. O nome do que vocês estão fazendo, que vocês querem, tá? Perfeito. Então vamos lá. Aí aqui, ó, a gente daria continuidade ao nosso atendimento, ó.
Ao verbalizar que iria realizar a descompressão torácica por punção, seria solicitado que verbalizasse o procedimento, indicando o catéter correto, o local da punção. Após sua resposta, seria informado que o procedimento foi realizado. Ao verbalizar que iria realizar a drenagem, olha só, primeiro realizei o quê? A descompressão torácica, né? A toracocentese de alívio. E aqui é o que já? A drenagem, tratamento definitivo. Ó. Na hora que a gente verbalizasse drenagem, e o nosso chefe de sala também, a gente seria informado que o procedimento foi realizado. Ele mesmo informaria a gente, ó, procedimento da drenagem foi realizado. No decorrer do atendimento, caso o paciente tenha adotado a conduta adequada, o chefe da estação perguntaria: qual é o diagnóstico? Há uma necessidade de transferência da paciente para um centro terciário? Perceba, olha a pergunta que o chefe de sala trouxe e olha, pessoal, aqui em cima, ó, na nossa descrição aqui, ó, do caso, que a gente vê aqui, ó, cenário de atuação. Não há plantão de ortopedia nem outra especialidade cirúrgica no hospital. Então, ó, viu que a gente leu isso no início e no final o chefe perguntou, ó, há necessidade de transferência? E aí, há necessidade? Temos que aprender quando que há necessidade de transferir. Se o paciente precisa realizar uma cirurgia, eu sei que ela precisa realizar uma cirurgia de emergência, não tem nenhum cirurgião na minha unidade, eu tenho que transferir o paciente, porque eu não tenho o serviço necessário para o meu paciente. O serviço que eu tenho disponível não atende à necessidade do meu paciente. Tá entendendo? E olha só, e por último, aqui, ó, exame físico. Esses seriam os carros liberados no dia, ó, exame físico. O gel para realizar a punção, certo? A toracocentese. Aqui você recebeu o card e ia identificar lá na hora qual gel que você utilizaria. Particularmente, nem precisa disso, tá? Se vocês falam que é do gauge, eles não precisam nem te mostrar isso aí, tá? Não precisa nem perder tempo com isso. Sistema de drenagem, explicar o procedimento. E aqui, pessoal, vamos abrir o padrão esperado de resposta para a gente terminar nossa aula e ver o que o INEP, pessoal, queria que vocês respondessem no dia da estação. Olha só, avaliou via aérea, viu que ela está pérvia. Show de bola. Verbaliza corretamente. Verbaliza a necessidade de colocar, ó, pessoal, máscara de oxigênio. Não precisou entubar, mas precisei de uma máscara, não reinalante, 15 litros por minuto. Fala sempre a mais, tá? Mostra que você sabe. É para vocês gastarem o vocabulário tão rico que é o nosso português. Olha só. Verbalizar, ó, que o colar não deve ser removido. Ou verbalizar manutenção do colar cervical. Ou olha só o que eu falei para vocês, ó. Verbaliza retirada do colar com estabilização manual da coluna, avaliação breve e posteriormente fechamento do colar. Percebe, ó? Eles aceitaram esses 3 tipos de resposta. Olha só, o ABCDE, seguindo a ordem correta, ó, vias aéreas, ventilação, circulação, avaliação neurológica, exposição, que a gente viu hoje na aula. Olha só, pessoal, identificamos, ó. A gente viu lá o exame físico, a gente recebeu o card, lembra? Lá em cima, aparelho respiratório, multivesicular, abolida direito com hipertimpanismo, turgência jugular. O que é isso, pessoal? Pneumotórax hipertensivo. Diante do pneumotórax hipertensivo, vamos ter que realizar o quê? Uma toracocentese, né? Olha aqui, escolha do catéter, que havia solicitado na estação. O chefe da sala ia perguntar para você o número do catéter, caso você não tivesse verbalizado. Se você verbalizou, maravilha. Olha só, a punção deve ser realizada no quinto espaço, como a gente falou, 1.4. Olha só, drenagem torácica fechada, selo d'água, tratamento definitivo, ó, 0,8. A localização, ó, perceba, pessoal, a localização, ó, referência anatômica de onde você ia realizar a drenagem. Olha só, se pedirem lá para você demonstrar no boneco, vocês têm que saber, pessoal. Drenagem no quinto espaço intercostal entre a linha anterior e a linha axilar média.
Um pontinho aqui, ó. Aqui, mesmo que você não saiba demonstrar, você verbalizou que é no quinto espaço. Perfeito. Para recurso, se tivesse pedido para você demonstrar, que dificilmente. Para recurso é verbalizar. A câmera às vezes nem pega o que você está fazendo. Você pode até às vezes estar demonstrando errado, não da forma correta, mas se você verbalizou o passo a passo da forma correta, você garante esse ponto. Olha só, radiografia pós-punção da drenagem. Tudo isso a gente viu na aula de hoje, pessoal. Olha só, solicita monitorização do paciente. Quem falou? O que a gente tem que monitorizar do paciente, pessoal? Frequência cardíaca, pressão arterial, oximetria, diurese, eletrocardiograma. Vocês estão entendendo? Olha só, após o procedimento, ó, função que a gente fez, ó, verbaliza que será repetido, será reavaliado, ó, o ABCDE, ó, o B, o C do ABCDE. Tá entendendo? Olha só. Essa solicitando avaliação, você já pontuou isso aí. Perfeito. Então é tudo, pessoal, para garantir os pontos aqui, vocês vão treinar, até vocês saberem decorar do passo a passo de como conduzir um trauma. Pode mudar o quê? Pode ser uma hemorragia sanguinante, vocês vão fazer ali a compressão direta, solicitar reavaliação, se melhorar para o torniquete, solicitar reavaliação, melhorou, passa para a letra A, né? Pode ser uma intubação, indica a intubação, pode ser um hemotórax, pode ser um tamponamento, tá? Então, vai mudar pouca coisa ali, você tem que saber onde que faz cada coisa batido, igual a gente conversou, e vai pontuar, tá? Eu dou uma estação de trauma para vocês, é sinônimo de 10. É protocolado, é memorizado, não muda, tá? Então é muito... Olha só. E por último, ó, o E ó, do ABCDE que a gente falou, ó, necessidade de expor a paciente, retirar lençol, prevenção de hipotermia. E esse último tema aqui, esse tópico, ele foi atribuído a todos os participantes, porque aqui ele falou ó, que não seria necessária a remoção da paciente. Só que a gente viu que não tinha nenhum cirurgião e essa paciente claramente precisava passar o quê? Pela uma avaliação cirúrgica, certo? Não necessariamente cirurgia, mas por sim uma avaliação cirúrgica, certo? É isso. Pessoal, vou agora voltar aqui para a sala que estou aqui para a estação. Novamente, a estação de trauma é memorizado, não muda, tá? Então é muito bom para vocês ganharem um ponto. É o ponto certo, cirurgia é o ponto certo de vocês. É pouco tema. A mais do que isso é o que? É urologia, que vai cair alguma coisa testicular, ali, prostatite, torção, hiperplasia, tá? Cálculo renal, que não gosta desse tema. Aí não sai muito disso. E coloprocto, a gente tem uma coloprocto na banca, tá? Então, cirurgia é um tema para vocês matarem. Dominar trauma abdômen agudo vai te garantir pelo menos uma estação inteira, tá? Se não duas. Eu gosto muito em duas. Se vocês quiserem aí mais a fundo de cirurgia, mais dicas, entre em contato depois. A mentoria está com preço promocional até o final desse mês, tá? E como a gente falou, quem ainda não sabe se passou, eu espero muito que passe, continue com a gente. Caso não ter passado, a gente vai disponibilizar as aulas aí para vocês terem uma direção. Pessoal, tem muita gente conversando com a gente, querendo fechar a mentoria. Estou vendo aqui no chat, no WhatsApp também. Lembrando, temos números limitados de vaga, não é brincadeira. A gente só pode prestar um serviço, pessoal, que a gente possa prestar ele com qualidade para vocês. Então não adianta a gente abarcar o mundo, vários alunos, se a gente não prestar um serviço de qualidade. Aqui vocês têm um acompanhamento, tá entendendo? Vocês têm um acompanhamento aqui. Vocês sabem onde estão errando, o que precisam melhorar, tá entendendo? E chegar na estação no dia da sua prova preparado para não ter surpresas. Tá entendendo? Não vão ter surpresas. E o preço, velho, não é exacerbador, não, tá? Igual tem mentoria por aí, absurdamente. Pessoal. Aqui tá. Se vocês encontrarem um preço melhor, eu duvido. Então, quem quiser, depois entre em contato. Então é isso, pessoal. Ó, todo mundo que tá com dúvida, que quer saber o preço e valor, venham mandar uma mensagem pra gente aqui, ó, no WhatsApp. Vamos deixar o link, tem um link no nosso Instagram, no nosso grupo gratuito. Manda uma mensagem. O nosso YouTube, pessoal, é GG Med Mentoria. Essas aulas gratuitas ficarão disponíveis lá para vocês, tá certo? Essas aulas gratuitas ficarão disponíveis. Amanhã, que já é da mentoria, já vai ter um aprofundamento nisso aqui, do que é cirurgia, do que é trauma. Vamos trazer já temas, um TCE, um escroto agudo. Escroto agudo já caiu. Escroto agudo já caiu. A gente vê a aula teórica do grande tema e suas particularidades. Na quinta e na sexta a gente treina estações com vocês, tá? Sobre o que a gente viu, para vocês aplicarem e deixarem aquilo memorizado e medular, porque a gente só consegue lembrar do que a gente faz ali repetidas vezes, tá? Eu estudo e treino, e vocês vão lembrar de saber o que fazer. Eu vou responder uma dúvida aqui, que era da Fernanda, que eu falei que respondia no final,
E quando ela perguntou, quando me apresentarem o exame físico, eu não leio em voz alta ou em silêncio? Eu fico em silêncio. É uma dica para vocês em voz alta, tá? Mas não leia, interprete. Tá? Vocês não vão ler o exame físico novamente, nem os exames laboratoriais. Vocês vão interpretar, tá? Vocês vão falar o que está alterado ali. Aí é aí que vocês vão pontuar no INEP. Se vocês só lerem, não pontuam. Mais alguma Ei, coisa, Gustavo? doutor, por hoje é só. Amanhã seguimos com o nosso pessoal da mentoria, nossos alunos, aprofundando esse tema. Quem tiver interesse, pessoal, chama a gente no WhatsApp. Começa a se preparar. Essa prova não é brincadeira, é uma prova cara. A gente sabe disso. Imagina aí, pagar R$ 4.000, R$ 5.000, às vezes numa correção injusta, que a gente passa por uma correção injusta. Então a gente tem que estar o quê? Preparado para todo tipo de possibilidade do que vai cair nessa prova. Tá entendendo? Então o que eu indico a vocês é se prepararem antes. Certo? Chama a gente no WhatsApp, chama a gente no Instagram, conversa, tira suas dúvidas. Estamos aqui de prontidão para atender todos vocês, tá certo? Mônica mandou o link do canal, obrigado, Mônica, e o link do grupo tá aí também, tá? Quem quiser entrar lá, a gente vai mandar umas dicas e vai Perfeito. mandar mais informações por material também, tá? Vou mandar um PDF depois para vocês de ATLS, para vocês derem uma lida, memorizada também lá, fechou? E prometo que eu vou trazer uma aula ensinando a perguntar por sistema, tá? E como é que é o método para perguntar por sistemas, para vocês não se perderem nos sintomas ali. Então, vou ver esse final de semana ou no começo da semana que vem, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Quem tiver interesse com a mentoria, também entre em contato que a gente conversa, tá? Obrigado, pessoal, Certinho. e bons estudos, viu? De nada, Mônica. Bons estudos, pessoal. Agora vai para cima buscar esse CRM, galera. Vamos conseguir, pessoal. O CRM tá aí, tá bem pertinho. Vamos treinar.